Olá, meus amigos, muito boa noite. Já ia falar bom dia, né? Muito boa noite, eu sou o Gustavo e aqui estamos mais uma vez com o canal que tem incomodado ah, as pessoas que querem que você continue sendo manipulado. O canal que tem levado, que tem buscado mostrar a vocês a verdade que não é revelada. Esse é o canal A Verdade é a Verdade. Vest et Verum. A verdade é a verdade. Nós estamos aqui ao vivo, hoje, com um Hangout, que eu também gostaria muito de ter a sua atenção. Parece que está tendo um probleminha aqui. Vou refrescar a página aqui no YouTube, só um momentinho. Pronto, agora sim. E vou começar aqui também pelo Facebook. Vocês podem ver o link que já coloquei na página, e também agora eu vou começar a transmissão ao vivo. 3, 2, 1. Muito bem, também estamos ao vivo agora pelo Facebook com o canal A Verdade é a Verdade. Logicamente, as pessoas que estarão acompanhando esse Hangout ao vivo através do Facebook não terão condições de ver os vídeos. O que eu aconselho a fazer é, se você pode, acompanhe ao vivo pelo Facebook e também clique no link num outro telefone, computador, aparelho, que você tem acesso à internet, clique no link que eu coloquei lá do Hangout para que você possa ver os vídeos, porque os vídeos que serão mostrados aqui são muito importantes. Já tem muita gente aí já marcando presença, e eu quero agradecer a todos e também pedir um pouco de paciência, porque parece que a gripe quer me derrubar e eu somente estou fazendo esse hangout porque realmente assumi um compromisso com vocês. Então, eu procurei descansar o máximo que eu pude à tarde e agora que eu me sinto um pouco melhor para poder fazer esse hangout. Lembrando que amanhã, sexta-feira, porque eu vou chegar em casa mais cedo, então terei o imenso prazer de participar do Hangout dos Patriotas do Brasil. Ontem eu tentei pelo telefone, mas não estava me permitindo. Eu logava e logo depois o servidor me tirava. E quando cheguei em casa eu tive que cuidar dessas 3 ferinhas. Vocês sabem, a minha amada está aí no Brasil. Mas amanhã eu terei um imenso prazer, eu tenho um imenso prazer de participar dos Hangouts do Patriotas do Brasil. Também no sábado, às 23 horas, horário de Brasília, 22 horas, horário daqui da Flórida, eu vou estar no canal Vírus no Sistema com o Eudimar Santos, em mais uma participação, pelo menos 1 hora, porque sábado vai ser o meu dia livre, o meu dia de folga, mas no domingo eu trabalho. Então será uma participação curta de 1 hora, e vocês também são os nossos convidados. Use fraldas, boa noite. Daniarte Rocha, muito obrigado, você também é meu amigo. J.A., boa noite. Kennedy Petkov, sempre presente. Boa noite também para você, Kennedy. Silvia Angelino, boa noite. Fernando Cardoso, boa noite, família 5%. Um abração e um beijo no coração para todos os membros do Grupo 5%, para todos aqueles que são amigos na página do Grupo 5%. Andréa Saraiva, tudo bem com você? Jefferson Luiz da Silva, muito boa noite. Amém. Patriotas do Brasil aí, boa noite, Gustavo, abraço, um abração para todos aí do Patriotas do Brasil, não sei se é o César que está aí, um abração. Vânia Valente Vieira, boa noite. Simone Dantas também, muito boa noite. Damir e Jesse. Oi, Gustavo, da Rússia, na paz do Senhor. Olha aí, muito obrigado, valeu. Sejam bem-vindos, tá bom? Luiz Henrique Médici Valverde, boa noite, Gustavo, e a todos. Este tema é muito importante. É mesmo, e nós vamos ver coisas aqui cabeludas, cabeludíssimas. Branca Barreto, boa noite. Nice Garcis também está aí, muito obrigado. Ela escreveu: melhoras, Gustavo, a gripe está pegando todo mundo, se cuida, toma muito líquido e água, Deus te dê saúde, orando por você. Obrigado, está aqui, ó. Garrafinha d'água está aqui. E quem está aí pelo Facebook? Ricardo Oliveira. O Rio de Janeiro continua lindo. Valeu, Ricardo, um abração. E já tem 22 pessoas acompanhando pelo Facebook. Lembrando que
o Facebook não, eu estou transmitindo pelo Facebook através do tablet. Então, na parte que eu vou tocar vídeos, vocês que estão vendo ao vivo não terão condições de ver. Mas eu disponibilizei o link desse Hangouts lá na minha página e vocês poderão acompanhar os vídeos clicando no link, tá bom? Rafael Iapudjian, perdão se eu falei seu nome errado, muito boa noite. Tiago Lúcio, muito boa noite também para você, muito obrigado por estarem aqui. As pessoas que ainda não chegaram e vão chegando daqui a pouquinho, também esse Hangout ficará gravado, e se você, por um motivo ou outro, como teve um amigo que falou, olha, eu estou no supermercado, vou ver se dá para acompanhar aqui do supermercado e também do metrô. E é muito legal isso, né? E se você, caso esteja trabalhando, não tenha condições de ver ao vivo, vai ficar gravado, basta acessar o canal A Verdade é a Verdade, para que vocês tenham acesso a esse material, tá bom? E quem quiser também fazer cópias, distribuir, passar no grupo de oração, no grupo jovem da igreja, você que faz reuniões de oração na sua casa e quiser passar esse material, fique à vontade. Se você tem um canal no YouTube também quiser usar esse material, fique à vontade. Eu não vou dar nenhum strike nisso, porque de graça eu tenho recebido e grátis eu também quero dar. Então, não cobro, vocês podem ficar tranquilos, podem passar, fazer o que quiserem com esse material, tá bom? Muito bem. Ângela Soares Tavares, boa noite. Tifa Viana, boa noite também. Muito obrigado a vocês todos por estarem aí presentes. 31 pessoas acompanhando agora pelo canal e 19 acompanhando pelo Facebook ao vivo. Muito bem, meus amigos. Vou logo avisando que são muitas coisas. Eu colhi um vasto material hoje, mesmo com essa gripe espirrando, uma dor de cabeça tremenda. Deus me deu condições, eu colhi um vasto material. Gostaria que vocês pusessem o máximo da sua atenção para que vocês se deem conta do perigo que o Brasil, porque ultimamente a maçonaria tem se levantado, eu lembro até de uns maçons, todos vestidos de fraque, foram até o Palácio do Governo, expressaram repúdio contra a situação que o Brasil está atravessando. Aos olhos das pessoas que não têm um profundo conhecimento, aos olhos da mídia, isso foi uma atitude nobre. A maçonaria ensina preceitos nobres. Eles procuram pessoas livres, né, para transformá-las de pessoas boas em pessoas melhores. Mas, infelizmente, isso é um fato consumado, os maçons de grau menor não sabem o que os maçons de graus maiores fazem ou como eles atuam. E sobre isso nós vamos tentar esclarecer um pouco aqui para vocês, de uma forma sintetizada, porque pegar anos de história desde 1716, 17, segundo os anais da maçonaria, mas, na minha opinião, eu também pesquisei em outros livros, em outras fontes, a maçonaria, segundo pessoas mais conhecidas no assunto, começou justamente na época da construção do Templo de Salomão, um construtor chamado Abif Iram, assinado por 3 de seus discípulos, e ele levou consigo o segredo da construção, né, para o seu túmulo de morte. Então, para muitos, aí começou a maçonaria, justamente na época da construção do Templo de Salomão. Mas eu quero focar a minha atenção neste hangout de hoje na figura mais prominente da maçonaria, que sem dúvida foi Albert Pike. O cara era muito inteligente, o cara falava 16 idiomas fluentemente, o cara também foi um oficial do exército americano, e ele confessa, e vocês vão ver, já vou mostrar a vocês, que o deus da maçonaria é o diabo, é Lúcifer. Sendo que para eles,
o nome Lúcifer significa o que carrega a luz. Mas Albert Pike, ele tinha uma profunda curiosidade com relação a esse título, né? Em inglês se diz Lucifer, the light bearer, que é o que leva a luz, o que carrega a luz. Como pode uma criatura cujo nome traduzido do latim significa aquele que carrega a luz, ser também o príncipe das trevas? Então, nós vamos começar aqui, vou compartilhar a minha tela com vocês. Vocês, infelizmente, do Facebook não poderão ver, a não ser que você clique lá no link que eu coloquei no meu Hangout. Olha, colocar aqui o seguinte: a Miriam Pinto: fiquei muito triste ao ver o pastor Silas Malafaia falando bem da maçonaria. Aguarda, Miriam, aguarda que vem bomba aí, tá bom? Nesse Hangout. Você vai ver, aguarda aí que vem bomba, tá? Então, vou esperar que apareça, né? Infelizmente, vocês do Facebook não vão poder ver. Vamos esperar que apareça para ver se o link está correto. Tá, aí está. Isso daqui foi um artigo que foi escrito na terça-feira, 9 de fevereiro de 2016. Albert Pike e seu plano demoníaco para a implementação da nova ordem mundial. Eu coloquei o zoom, acho que está excelente aí, para que todos possam acompanhar. Então, vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Eu vou fazer o highlight para que vocês possam acompanhar. Albert Pike foi o grande comandante da maçonaria norte-americana de 1859 até 1891. Durante seu mandato, teve uma visão de como a nova ordem mundial, vejam que, para muitos, esse tema da nova ordem mundial é algo que a pessoa veio ter contato e conhecimento recentemente. Mas isso já se falava, já se pensava desde o século XIX, há 2 séculos atrás. Aqui, como está escrito, que o Albert Pike foi comandante da maçonaria norte-americana de 1859 a 1891. Durante seu mandato, teve uma visão de como a nova ordem mundial poderia ser estabelecida. O plano previa 3 guerras mundiais. Está dando para ver aí? O plano previa 3 guerras mundiais. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial ocorreram exatamente conforme previsto. Aí eu vou fazer o highlight daqui. O plano prevê que o anticristo surgirá a partir da fumaça, poeira e destruição causada por uma terceira guerra mundial, que será travada entre árabes e israelenses. Essa guerra agora está iminente. Aí vamos fazer uma pausa. Eu já fiz hangouts mostrando a vocês a guerra do Salmo 83, que será uma guerra do Meio Oriente, onde alguns inimigos de Israel, inimigos árabes, tentarão destruir Israel, mas serão dizimados pelo exército israelense. A guerra mundial, como diz o livro do profeta Ezequiel, lá no capítulo 38, não envolverá somente árabes e israelenses, virá também a Turquia, a Alemanha, virá a Rússia, possivelmente a Inglaterra, a França. Então, aqui tem um ponto de discordância, mas ainda assim eu fiz questão de deixar isso aqui aberto para poder fazer essa pausa. Muito bem, continuando. Pike foi o grande comandante da maçonaria norte-americana de 1859 a 1891. Durante seu mandato, teve uma visão global do que a maçonaria poderia alcançar e usou seu imenso intelecto para cumprir essa visão. Consequentemente, ele foi considerado o maior líder maçom do seu tempo e talvez o maior da sua história. Aqui algumas características do Albert Pike. Aqui, ó. Era reconhecidamente um gênio, falava 16 idiomas fluentemente, formou-se pela Universidade de Harvard, alcançou a patente de general de brigada do Exército Confederado na Guerra Civil, conhecia perfeitamente o sistema ocultista judaico, a Cabala, a mesma Cabala. Aqui em Boca tem
Tem um centro desse da Cabala, perto daqui de casa, onde eles ensinam essa coisa que é, como é que é? Gematria, né? Negócio de números, essas coisas aí. Então, o sistema fundamental da nova ordem mundial. Aqui diz mais. Albert Pike assumiu a liderança da maçonaria nortista. Fez sua base no Templo da Compreensão, na capital Washington, situado 13 quarteirões ao norte da Casa Branca, e em linha reta ao grande obelisco maçônico chamado Monumento a Washington. Quando Andrew Johnson sucedeu Abraham Lincoln, Pike tinha acesso irrestrito à Casa Branca, pois Johnson era maçom. A tremenda visão de Albert Pike, vou fazer um highlight aqui, a tremenda visão de Albert Pike sobre qual poderia ser o futuro global da maçonaria, mais o fato de ter os ouvidos do presidente dos Estados Unidos, colocaram a maçonaria norte-americana na liderança, na força propulsora para a nova ordem mundial. Durante o período de tempo que vai do presidente Johnson até Harry S. Truman, muitos presidentes foram maçons, ao mesmo tempo em que progresso real e concreto estava sendo feito para avançar os objetivos. Então, continuando, os objetivos globais, da nova ordem mundial. Considere os presidentes nesse período de tempo. Aqui, alguns presidentes americanos que eram conhecidamente maçons. Então, nós vemos aqui Andrew Johnson, de 1865 a 1869. Está aqui James Garfield, 1881. William McKinley, de 1897 a 1901. Theodore Roosevelt, de 1901 a 1909. William Howard Taft, de 1909 a 1913. Warren G. Harding, 1921 a 1923. Franklin Delano Roosevelt, para quem conhece Nova York, tem lá a FDR, né, que são as iniciais do nome do presidente americano, presidente esse que cedeu o terreno para a construção do que hoje conhecemos como ONU, que é o prédio desse sistema globalista. E Harry S. Truman, 1945 a 1953. Continuando, diz assim: assim, no período de tempo pivô desde a Guerra Civil até o início da Guerra Fria, em muitos desses anos houve um maçom ocupando o cargo de presidente. Para ser exato, no período de tempo de 1865 a 1953, um período de 88 anos. Presidentes que eram maçons ocuparam a Casa Branca por 44 desses anos. Lembre-se simplesmente, agora aqui é a parte que eu quero o máximo da sua atenção. Aqui, ó. Lembre-se simplesmente disto, sobre o poder e capacidade de os ocultistas atingirem seus objetivos. Está aqui. O poder deles é sobrenatural, mas é luciferiano. Abra sua Bíblia em Jó 1,6, para ver a capacidade sobrenatural de Satanás em causar estragos neste mundo. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. A resposta de Satanás a Deus foi: de rodear a terra e passear por ela. Isso é incrível, mesmo para os padrões modernos, pois pensamos que a terra seja muito grande. No entanto, para Satanás, a terra não é muito grande, pois ele pode rodeá-la e passear por ela. A figura aqui é como a de um jardim. Você certamente pode ir de um lado a outro e passear por um pequeno jardim, não pode? Para você, o jardim não é um lugar muito grande, você é o dono indiscutível dele. Similarmente, a terra é assim para Satanás. Para esse demônio sobrenatural, a terra é realmente um lugar pequeno, e seus habitantes humanos estão vulneráveis a ele. Nós, humanos, não entendemos o poder de Satanás e de suas hordas demoníacas, pois não somente eles são mais fortes que qualquer ser humano, mas odeiam a humanidade com fervor, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso me traz ao ponto 2 em minha discussão sobre o poder e capacidade dos ocultistas atingirem seus objetivos. Aí aqui está explicado o seguinte: Deus controla até mesmo as hordas demoníacas e o líder delas, Satanás. Deus controla os eventos mundiais. Satanás e suas hordas de demônios
não podem fazer nada que não seja permitido por Deus, ou que o ser humano conceda, dê essa permissão. Quando Deus força Satanás a manipular seus agentes humanos para realizar alguma coisa que cumpra a profecia bíblica, Deus recebe a glória. É por isso que Deus disse tão enfaticamente, referente ao cumprimento das profecias: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado, e o seu espírito mesmo as tem ajuntado. Isaías 34:16. Em outras palavras, todas as profecias que saíram da boca de Deus serão cumpridas. O maior exemplo da onipotência de Deus prevalecendo sobre a rebelião de Satanás é o renascimento da nação de Israel, exatamente como predito. Satanás detesta Israel, pois Israel é o povo escolhido de Deus. Se Satanás tivesse liberdade de ação, teria movido céus e terra para impedir que Israel voltasse à sua terra como uma nação em 1948. Na verdade, ele tentou impedir que isso acontecesse quando usou Adolf Hitler poderosamente para tentar exterminar todos os judeus. No entanto, ele falhou e Israel voltou à sua terra como Deus tinha prometido. Muito bem. Tem uma coisa aqui que eu quero mostrar. Aqui. Agora vamos retornar a um dos maiores ocultistas da história, Albert Pike. Como a maioria dos ocultistas, Pike tinha espíritos guias sobrenaturais que lhe ensinavam, entre aspas, né, com sarcasmo, sabedoria divina sobre como atingir a nova ordem mundial. Um espírito guia é um ser que vem ao encontro de alguém que tenha se envolvido na prática do ocultismo. No entanto, compreenda que muitas pessoas que praticam as religiões da nova era não veem isso como uma coisa má. Na verdade, elas rebatem veementemente, dizendo que ficam repletas de alegria e de felicidade com a interação com seus espíritos guia, não percebendo que estão sendo temporariamente enganadas por Satanás, que juntamente com seus demônios pode aparecer como anjo de luz para enganar. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que seus ministros se transfiguram em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 14 ao 15. Assim, Pike recebeu uma visão demoníaca. Vai vendo, pessoal, vai vendo o que esse cara que é considerado o guru da maçonaria, com quem que ele trabalhava. Vai vendo. Assim, Pike recebeu uma visão demoníaca descrita em seguida. Em 22 de janeiro de 1870, Albert Pike e Giuseppe Mazzini, um de seus co-conspiradores internacionais, publicaram um plano para estabelecer a nova ordem mundial. Esse plano foi mantido em grande segredo, revelado dentro dos círculos da maçonaria, desde o tempo de sua concepção, somente aos outros conspiradores ocultistas. Daí a junção, né, como que os Illuminati começaram pouco a pouco infiltrando-se na maçonaria. Essa informação foi obtida em um livro escrito por um ex-luciferiano iluminista, Doc Marques. O nome do livro é Secrets of the Illuminati, quer dizer, Segredos dos Illuminati. Eu não li o livro, se você conseguir, por favor, eu recomendo, né? Até, bom, como você pode recomendar se você não leu? Porque você poderá atestar essa informação que está sendo passada aqui. O nome do livro é Secrets of the Illuminati e revela muitos detalhes ocultos que antigamente só eram conhecidos dos iluministas. O plano secreto de Pike para controlar o mundo previa a necessidade de 3 guerras mundiais. Pare aqui por um momento para lembrar a data dessa predição, 22 de janeiro de 1870. Essa data é 44 anos antes do início da Primeira Guerra Mundial. Uma vez que você compreenda os fatos que vamos compartilhar e perceba a extensão do tempo entre essa predição e o início do seu cumprimento, poderá compreender como forças sobrenaturais estavam realmente no controle. Além disso, 22 de janeiro de 1870
também tem significado ocultista. O número 22 é um dos 3 primários importantes para os ocultistas, que são 11, 22 e 33. Tá aqui. Deixa eu ver aqui. A Primeira Guerra Mundial, pulando aqui um pouco. A Primeira Guerra Mundial foi planejada para permitir que o governo czarista na Rússia fosse totalmente derrubado. O governo russo foi previsto como ateísta e militarista. Além disso, Pike especificou que esse novo governo russo seria comunista. Olha aí a ligação, pessoal. Olha aí a ligação. Foi criada uma guerra para acabar com a época dos czares na Rússia e que seria implantado um governo ateísta e militarista e que esse governo seria comunista. Karl Marx tinha publicado seu Manifesto Comunista em 1848, exatamente 22 anos antes dessa profecia ocultista por meio de Albert Pike. Não é interessante que o número ocultista 22 continue aparecendo? Os números múltiplos 44 e 66 também aparecem, como veremos em instantes. Continuando aqui, a história registra que essa Primeira Guerra Mundial realmente ocorreu como descrito. As potências ocidentais na Europa, em conjunto com os Estados Unidos, financiaram a expedição de Lenin até a Rússia. Financiaram seu governo e, depois disso, financiaram o comunismo russo pelo menos uma vez a cada década dali para frente. Interessante, não? Interessante. Continuando. A Segunda Guerra Mundial foi prevista para originar entre a Grã-Bretanha e a Alemanha. Entretanto, um dos resultados planejados dessa guerra era fortalecer o novo governo comunista russo, para que ele enfraquecesse e destruísse os outros governos e religiões. A história registra, novamente, que a Segunda Guerra Mundial realmente cumpriu esse objetivo. A guerra iniciou quando a Alemanha invadiu a Polônia, fazendo com que a Grã-Bretanha declarasse guerra à Alemanha. Em breve, a trinca de potências envolveu-se nessa guerra. Os ocultistas de magia negra aliaram-se quando a Alemanha firmou um pacto com a Itália e com o Japão. Os ocultistas de magia branca aliaram-se quando a Grã-Bretanha uniu-se com os Estados Unidos e com a Rússia. Não se engane, essa guerra ocorreu entre duas forças da nova ordem mundial. A aliança maligna das potências do eixo e a aliança boa, entre aspas, não? Das potências aliadas. A guerra foi entre as forças de magia negra contra as forças de magia branca. Aí, continuando aqui, diz o seguinte: certamente, a visão de Pike da Segunda Guerra Mundial para transformar o comunismo russo em uma superpotência foi cumprida em um nível surpreendente. Os historiadores sempre ficaram perplexos e nunca conseguiram compreender por que Churchill e Roosevelt entregaram toda a Europa Oriental aos soviéticos, se a preponderância de poder estava contra eles. Claramente, quando Roosevelt e Churchill cederam toda a Europa Oriental aos russos, o governo comunista da Rússia, agora conhecido como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, completou sua transição para a superpotência, exatamente como previsto na visão de Pike. E não nos esqueçamos que a Segunda Guerra Mundial deu à Rússia capacidades que ela não possuía antes da guerra. Não somente criamos as forças militares russas em um nível aterrorizador, mas também construímos fábricas inteiras ao leste de Moscou, que deram à Rússia uma grande base industrial. Embora a Rússia tenha pago muito alto em vidas humanas durante a guerra, emergiu do conflito como uma superpotência. Graças a Roosevelt, presidente americano, a Rússia agora tinha um reino para acompanhar sua nova base militar e industrial. Aqui, mais um pouquinho. Agora você sabe que o maçom Franklin Delano Roosevelt deu esse território à Rússia simplesmente e somente porque estava sendo fiel à visão de Pike em 1870. Você nunca lerá essa verdadeira história em nenhum de seus livros. E aqui o terceiro ponto.
A Terceira Guerra Mundial foi prevista para ser entre o judaísmo e o islamismo. Essa profecia é incrível sobre muitos aspectos, começando com o fato dessa profecia sobre uma Terceira Guerra Mundial ter sido feita em 1870, quando Israel ainda não existia como país, e quando somente os cristãos fundamentalistas acreditavam que Israel voltaria a existir novamente. Observe os eventos em Israel atentamente, pois o capítulo final está sendo escrito ali. Os espíritos guia demoníacos da maçonaria, dos líderes do plano da nova ordem mundial, estão planejando uma terceira guerra mundial final, que iniciará entre Israel e seus vizinhos árabes. Isso, como eu já expliquei, será a guerra do Salmo 83. Mas ainda não é a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial vai envolver a Rússia, a Turquia, a Alemanha, como está escrito lá no capítulo 38 de Ezequiel. E se alastrará por todo o mundo, literalmente, do meio da fumaça da destruição dessa Terceira Guerra Mundial, o anticristo entrará em cena. Queria pular aqui um pouquinho, porque temos muitas coisas a serem mostradas. Deixa eu ver aqui, onde o Albert Pike, ele confessa que o Deus da maçonaria é Lúcifer. O Deus da maçonaria é Lúcifer. Se eu não encontrar agora, depois eu procuro e mostro a você, mas eu sei que eu coloquei aqui. Deixa eu ver, me permita aqui. Muito bem, aqui. Ainda não encontrei, mas eu vou ler isso aqui para vocês, porque também é muito importante. O termo Nova Ordem Mundial tem sido utilizado por inúmeros políticos através dos tempos, e é um termo genérico usado para se referir a uma conspiração mundial sendo orquestrada por um grupo extremamente poderoso e influente de indivíduos geneticamente relacionados, que são as 13 famílias que eu repostei hoje. Se tem uma coisa que pelo menos o Facebook faz legal, é que de tempos em tempos eles repetem aquilo que você postou há um ano atrás. Então hoje eles mostraram que eu fiz um post sobre as 13 famílias Illuminati, e depois dá uma olhadinha nessas 13 famílias que vem coadunar com o que está escrito aqui. Onde eu parei? Aqui. Um grupo extremamente poderoso e influente de indivíduos geneticamente relacionados, pelo menos os mais altos escalões, que incluem muitas das pessoas mais ricas do mundo, altos líderes políticos e elite empresarial, bem como membros da assim chamada nobreza negra da Europa, dominada pela coroa britânica, cujo objetivo é criar um governo mundial único, fascista, despido de fronteiras nacionais e regionais, que é obediente à sua agenda. Então tá aqui, ó. Ouça o banqueiro sionista Paul Warburg. Essa família Warburg, se não estou enganado, também faz parte das 13 famílias Illuminati. Ele disse o seguinte, em 17 de fevereiro de 1950, teremos um governo mundial, quer você goste ou não. A única questão é se esse governo será alcançado pela conquista ou consentimento. Então preste bem atenção. Meus amigos, prestem atenção o que esse banqueiro diz. Teremos um governo mundial, quer você goste ou não. A única questão, quer dizer, vamos dizer assim, a única dúvida que paira é se esse governo mundial será alcançado pela conquista, ou seja, através das drogas, ou das guerras e muito derramamento de sangue, ou pelo consentimento. O que significa consentimento? Aí entra aquele tema maçônico, Ordo ab caos, a ordem depois do caos, ou através do caos. Sua intenção é efetuar o controle completo e total sobre todo ser humano no planeta, e para dramaticamente reduzir a população mundial em 2/3. Enquanto o nome Nova Ordem Mundial é o termo mais frequentemente usado hoje para imprecisamente se referir a qualquer pessoa envolvida nesta conspiração, o estudo de exatamente quem compõe esse grupo é complexa e intrincada. Para mais pesquisa, consulte as fontes, aí vem aqui, está aqui, 1992,
o Dr. John Coleman publicou Conspirators Hierarchy, a hierarquia dos conspiradores, a história do Comitê dos 300. Então, eu fiz questão de ler essa parte para vocês porque é algo muito importante. Muito bem, agora, aproveitando aqui, voltando aqui a tela para mim, vamos lá, parou. Muito bem. Agora, se vocês me permitem, eu vou começar a mostrar alguns vídeos. Infelizmente, vocês que estão vendo ao vivo pelo Facebook não vão poder ver esses vídeos. Por isso, cliquem no link, por favor. Tá bom? Tá aqui. Vou colocar a tela cheia. Prestem bem atenção. Vou esperar que apareça aqui. Muito obrigado às pessoas que estão aí. Abner Maciel, Nice Garcia, Fernando Alves Xavier, Ricardo 46 Melo. Presta atenção. A grande loja maçônica do estado de São Paulo teve no dia 10 de abril a visita do ilustre senador e candidato à presidência da República pelo PSDB, Aécio Neves, que foi recebido pelos sereníssimos grãos-mestres das potências maçônicas GOSP, GOP e GLESP, que formam o Grupo Estadual de Ação Política, GEAP. O senador, após algumas formalidades, proferiu palestra no Templo Nobre do Palácio Maçônico, mostrando sua visão política sobre a atual situação brasileira e também apresentou seu plano de governo aos maçons e à sociedade, comprometendo-se com as prioridades sociais imediatas. Anseio pela colaboração da maçonaria brasileira, que sempre esteve presente nas grandes mudanças históricas do nosso país, finalizou o senador Aécio Neves. O evento contou com a transmissão ao vivo pela internet e pela web rádio GLESP. O Brasil é hoje um país melhor do que era algumas décadas atrás, e efetivamente somos um país melhor do que era algumas décadas atrás, e sem razão de uma construção que foi feita ao longo de muitos anos por vários governos. Reconhecer essa própria história, eu acho que é um instrumento absolutamente fundamental para nós sabermos construir o nosso futuro. Olha o olho aí, gente! Olha o olhão! Olha mais quem foi lá! As pessoas que constroem uma sociedade melhor. Minha palavra de agradecimento. É com muita alegria que quero trazer um abraço muito fraterno, muito amigo a todos vocês e destacar a importância da maçonaria no mundo. Dizer que somos parceiros desses sonhos, desses ideais e desse trabalho. Muito obrigado. Viu o que disse o Alckmin? Somos parceiros desses sonhos e ideais. Estão entendendo como o Brasil está nas mãos desse pessoal? Continuando. Obrigado. Nas comemorações do Dia do Maçom, olha os quentinhos daí do Serra. A família maçônica, que como protagonista ativa da história brasileira, tem contribuído muito para o nosso desenvolvimento. A grande loja maçônica do estado de São Paulo recebeu nesta sexta-feira, dia 8 de novembro de 2013, a visita ilustre do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que a convite do grande secretário de Cultura da GLESP, Paulo Ornelas, e do grão-mestre Ronaldo Fernandes,
fez palestra com o tema saúde. Sua visita foi marcada também por convidados políticos, empresários e militares. O governador também foi condecorado com a mais alta honraria da Grande Loja aos que não são maçons, com a Comenda 2 de Julho, Fundação da Glasgow. Logicamente que não todos os militares são maçons. A maioria são patriotas. Agora, vou mostrar uma outra coisa aqui a vocês, que eu fiquei impactado, tá bom? Lembram daquele hangout sobre o 1º de maio? Lembram daquele hangout? Eu fiquei impactado com esse vídeo aqui, que foi o funeral da morte de um ex-presidente dos Estados Unidos. Vou colocar aqui a tela cheia. E vocês verão que quando toca o trompete, padres, clérigos fazem o sinal da mão chifrada. E todo o povo também. Prestem atenção. Olha só. Todos com a mão chifrada, olha. Isso realmente foi algo incrível. Isso realmente foi algo incrível. Eu vou tocar mais uma vez, porque tem um dado aqui muito importante que eu quero chamar a sua atenção. Preste atenção mais uma vez, meus amigos. Preste atenção mais uma vez. Aí está. Talvez não dê para você ver, porque o meu logo vai tampar um pouco. Essa cerimônia ocorreu no dia 14 de julho de 2007. 14 de julho é um dia, digamos assim, sagrado para os maçons. O que aconteceu no dia 14 de julho? A queda da Bastilha, que foi o golpe que deram na França quando os maçons tomaram o poder. Então vejam que esse pessoal, eles são tremendamente ligados nessa coisa de números. Como vimos, o próprio Albert Pike, no documento que eu li já no início desse hangout, tem aí a Cabala, que é o esoterismo judeu, que com essa coisa de gematria e números, etc. Então, eles fazem coisas específicas em dias específicos, porque são verdadeiros sacrifícios e oferendas ao próprio Satanás. Continuando. Vejam, homens e mulheres, o sinal da mão chifrada. Aí está. Tem mais vídeos aqui para mostrar a vocês. Vou parar aqui.
Tem um vídeo, vou colocar aqui a legenda em português, do doutor Benjamin Carson, durante as preliminares para a eleição americana, em que ele falou a verdade que muitos sabem, mas poucos têm coragem de dizer, e graças a Deus esse canal aqui foi um dos primeiros, que a Hillary Clinton, ela adora a Satanás. Vejam aqui. Eu sigo o canal desse cara, o Mark Dice, que é um vlogger americano, e prestem atenção. Second, Ben Carson literally called out Hillary Clinton for her allegiance to Lucifer at the 2016 Republican National Convention, which is absolutely true. The mainstream media is flipping out. Ben Carson invokes Saul Alinsky and Lucifer in, quote, bonkers RNC speech, reports Mediaite. Vanity Fair says that Ben Carson goes rogue, links Hillary Clinton to Lucifer. Let's listen to what he said. This man is an American hero. Nobody has ever had the balls to call her out like that on national television, let alone at a convention. This is absolutely amazing. Let's listen to the great Ben Carson. Things that I have learned about Hillary Clinton is that one of her heroes, her mentors, was Saul Alinsky. And her senior thesis was about Saul Alinsky. This was someone that she greatly admired and that affected. He was a communist, by the way. All of her philosophy. And Obama loved him as well because he was a community organizer. Subsequently. Now, interestingly enough, let me tell you something about Saul Alinsky. He wrote a book called Rules for Radicals. On the dedication page, it acknowledges Lucifer, the original radical who gained his own kingdom. Yes, he dedicated his book to Lucifer, and Hillary Clinton literally wrote her thesis on Saul Alinsky, her hero. Continue, Ben. Now think about that. This is a nation where our founding document, the Declaration of Independence, talks about certain inalienable rights that come from our Creator. This is a nation where our Pledge of Allegiance says we are one nation under God. Yes. This is a nation. This is amazing. This is a nation This guy. where every coin in our pocket and every bill in our wallet says, In God we trust. So are we willing to elect someone as president who has as their role model somebody who acknowledges Lucifer? Think about that. Now, he had to be very careful. He couldn't just come right out and say that Hillary Clinton worships Satan, which she literally does. I mean, this isn't figurative. This isn't allegorical. The elite literally worship Lucifer. Ben Carson has to carefully craft his words, and he is a very eloquent speaker. I have a lot of respect for him. This is something, if you're new to this material, if this seems shocking to you, this is something that I covered in my 2010 book, now 6 years ago, The New World Order, Facts and Fiction. I'll just read to you a little excerpt from this, where I wrote, Barack Obama has quoted lines from communist Saul Alinsky's book, Rules for Radical, during his speeches when he was running for president in 2008. And Hillary Clinton wrote her thesis on Saul Alinsky when she was at Wesley College. It's interesting to note that in the dedication page of his book, Alinsky pays tribute to people who saw as past radicals and lists them off, and then writes, lest we forget, at least an over-the-shoulder acknowledgement of the very first radical from all our legends, mythology, and history, the first radical known to man who rebelled against the establishment and did it so effectively that he at least won his own kingdom, Lucifer. Thank you, Ben Carson, for having the guts to proclaim this. Currently, Ben is the top trend on Twitter. Many of the pundits have denounced his invocation of Hillary's
worship of Satan. If this is new to you, this seems shocking to you, pick up one of my books, Inside the Illuminati. We'll break down the Luciferian doctrine for you, and it'll really open your eyes to what really is happening with the inner circle of. Esse Saul Alinsky, eu já fiz vários hangouts falando sobre ele. Ele é judeu, comunista, era organizador de comunidades, e ele escreveu esse livro, Regras para Radicais, e no prefácio ele dedicou o livro escrito a Lúcifer, o primeiro esquerdista. Isso é verdade. Agora, o Dr. Benjamin Carson citou a Hillary Clinton, e eu vou mostrar aqui a vocês o pessoal da campanha da Hillary Clinton fazendo um despacho de macumba. Não despacho com vela, farofa, galinha preta morta na encruzilhada. Aqui é a coisa mais sofisticada. Aqui a coisa é mais sofisticada. Mas ela também foi convidada para esse despacho, em inglês se diz spiritual cooking. Ela não pôde ir, mas enviou o seu braço direito da campanha e também um irmão dele. Veja, vocês verão que eu não estou inventando, já está aqui com a legenda em português, para que vocês possam acompanhar. John Podesta's hacked emails has been released, at least the most disturbing to this day. We still have 4 days to go until the election, so only God knows what else is going to come to light. In this email, WikiLeaks ID 15893, just so you can... Esse foi um dos vários e-mails que o WikiLeaks hackeou da conta do Gmail do braço direito da Hillary. Aqui ele recebe o convite de uma bruxa chamada Marina, não lembro o sobrenome dela, em que ela diz o seguinte: eu estou aguardando o nosso jantar do Spirit Cooking, que é despacho, na minha casa. Você pensa que será capaz de me deixar saber se o seu irmão também virá? Todo o meu carinho, Marina. Então, vocês vão ver daqui a pouquinho o que se trata esse Spirit Cooking. Verify that it is indeed legit, not one of the fake screenshots that are floating around. John Podesta and his brother were invited to a dinner. In fact, John Podesta's brother, Tony, is urging him to come to a dinner that can only be described as a sadomasochistic party put on by the performance artist, Marina Abramovic, I'm not sure if that's how it's pronounced, who invited them to what she called a spirit cooking dinner party at her house. Who is this woman and what is spirits cooking? Here she is in a video titled Spirit... Tá aqui, ó, tá escrito, ó, misture leite fresco de seios, né, com esperma fresco. Olha que coisa, meus amigos. Olha que coisa. Isso aqui foi escrito numa parede, na casa dessa mulher, tá bom? Com sangue de animal. Vai vendo. Cooking, painting on the wall in what appears to be blood, some kind of satanic sex magic recipe. Mix fresh breast milk. Aí está. Misture leite fresco de seio, de peito de mulher, né? Com esperma fresco, leite e beba durante uma noite de terremoto. Vejam que coisa satânica, que coisa maligna. Vou repetir, está escrito aqui: misture leite fresco, saído do seio de uma mulher que está amamentando, com esperma fresco e leite, e beba numa noite de terremoto. É o que está escrito aí. Continuando. Milk with fresh sperm milk, drink on earthquake nights. With a sharp knife, she's... Tá aqui outro, ó. Com uma faca molada, corte profundamente o dedo do meio da sua mão esquerda e devore a dor. Coma a dor, quer dizer, suporte a dor. Será que o Nove Dedos fez isso? Será que o Nove Dedos, o molusco de 9 dedos, fez esse pacto? Está escrito, olha, com uma faca molada, corte profundamente até a metade do dedo, né?
ou o dedo do meio, da sua mão esquerda, não pode ser a direita não, da sua mão esquerda, e suporte a dor, ou coma a dor. Vamos lá. Says, cut deeply into your middle finger of your left hand, eat the pain. Here she is with a serpent being wrapped around her head. The serpent, of course, a symbol of Satan. Here's another one of her spirit cooking recipes. Esse aqui, olha, pela manhã, urina fresca, quer dizer, mijo fresco, e espalha, né, sobre uma noite, sobre um pesadelo, os sonhos de pesadelo, ou pesadelo de sonhos. Que coisa doida. Peas, fresh morning urine, sprinkle over nightmare dreams. How whacked out is this woman in the head? Would you go over to someone's house for dinner if their hobbies included painting on the walls in fake blood, disgusting, despicable recipes, and sadomasochism fantasies? Hillary Clinton's campaign chairman, John Podesta, obviously does, and Hillary Clinton was probably in attendance as well. Here she is painting spirit cooking on the wall in the, let's hope is only fake blood. Let's not forget that one of the other emails in the DNC leaks involved a reference to a Moloch sacrifice. This Marina Abramovic psycho apparently has, for decades, enjoyed people inflicting pain upon her. In the 1970s, she engaged in this bizarre performance art piece where she stood in an art gallery and had a table covered with various objects ranging from feathers to knives to a gun, and then told the audience that they could do whatever they wanted to her with the objects, no matter how despicable and depraved it was. In fact, she says she was ready to die, hoping that some of the attendees would actually stab or shoot her to death. Apparently, this psychotic woman has a memoir out called Walk Through Walls, a memoir of masochism and pretension. Wikipedia reports that she pioneered a new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood, and the physical limits of the body. Yes, this is who the Hillary Clinton campaign is apparently hanging out with, having dinner with, in her own house. I don't even want to know what kind of sadomasochistic, satanic rituals they may have engaged in. Earlier this year, I released my book, The Illuminati in... Tá aí, pessoal. Então, olha, contra fatos não há argumentos, não é verdade? Vou mostrar outra coisa aqui. Agora, algumas curiosidades. Os sinais que são feitos por maçons e também por Illuminati. Tá aqui, olha. Pessoal, vou colocar aqui o zoom para que o pessoal possa acompanhar. Tá aqui. O sinal que o Jay-Z, marido da Beyoncé, faz, né? O triângulo, e a empresa que ele tem ficou caracterizada por esse sinal. Aqui está, rock sinal, pirâmide, olho em pirâmide, diamante, triângulo, olho no triângulo, sinal para o grau de fogo, triângulo de manifestação. O rock sinal é feito estendendo as palmas das mãos ao tocar ambos os polegares e dedos indicadores, formando um triângulo. A pirâmide é um importante símbolo dos Illuminati, mostrando sua decisão, poucos ou muitos sobre a estrutura de poder do tipo de fundo. O símbolo torna-se mais poderoso quando o sinal é feito ao longo de um olho, representando o olho que tudo vê, em um espigão flutuante sobre uma pirâmide inacabada. O sinal pirâmide é visto por muitos pesquisadores por ser o sinal dos Illuminati. Celebridade artista do hip-hop Jay-Z fez o sinal famoso por usar isso como um sinal para sua gravadora Rockefeller, Def Jam e Roc Nation. Jay-Z disse que a história do sinal, num programa que ele compareceu na rádio BBC, ele e outros funcionários da Rockefeller Records começaram a fazer o sinal de um para o outro em seus corredores, dizendo-se que recém-assinado Christian, um cantor, né, iria vender 5 milhões de cópias. Então, tá aí. Olha quem faz esse sinal. Tom Cruise, Ben Stiller, o reverendo lixo Al Sharpton, Warren Buffett, que está sempre envolvido em escândalos, Denzel Washington, Christina Aguilera,
Drake, Victor Cruz, jogador de futebol americano, Kanye West, que era parceiro do Jay-Z, o LeBron James, Rihanna, Beyoncé, e por aí vai. E aqui outros, olha, desenhos, a feminista, um cara do lutador de WWE, alguns, como se diz, high priests, sacerdotes também, judeus, não sei se da época de Jesus, mas sabemos que lá em Ezequiel 8, que Deus mostrou ao seu profeta como a casa de Israel estava corrompida. Aqui está até para anunciar um chocolate Toblerone. Olha aqui a noiva do Chuck, pessoal. A noiva do Chuck é chanceler Angela Merkel. Olha as mãozinhas, diferentes roupas, diferentes cores, diferentes dias, mas sempre o mesmo sinal. Coincidência? Não, eu não creio em coincidências. Deus do Matrix, Papa João Paulo II, Adolf Hitler, aqui outro sinal, o 666, aqui está, 666, Justin Bieber, Tyra Banks, Emma Watson, Justin Timberlake, Michael Jackson, Bill Clinton, Drake, Lady Gaga, e até o Donald Trump também anda fazendo isso muitas vezes. Até o Donald Trump. Olha aqui a mão chifrada, o cachaceiro do Texas, o George Bush. Quem mais está por aqui? Ó? Bill Clinton com a mão chifrada, o Príncipe William, Michael Jackson, Barry Soetoro, essa não podia faltar, né? Hillary Clinton, Ronald Reagan, Rihanna, Quentin Tarantino, o Olho Escondido, Bono do U2, Lady Gaga, Keisha, Aldous Huxley, Nick Minaj, Michael Jackson, Miley Cyrus, Eminem, e aqui alguns apertos de mão maçônico. Tá bom? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Olha aqui o Barack Obama, aperto de mão maçônico. Tem o Jay-Z, com outro rapper. O Ratzinger, o Papa que ainda está vivo, com o primeiro-ministro da Inglaterra na época. A saudação nazista. Aqui o Hitler. Aí vem George Bush. Olha aqui o Barry Soetoro. Aqui o Schwarzenegger. E esse é um símbolo maçônico. O sinal do zelador. Mão escondida. Isso daqui foi Napoleão. George Washington, ex-presidente americano. Karl Marx. Friedrich Nietzsche. Baron von Nietzsche. Também essa mão escondida é um sinal maçônico. Sinal do Master, do segundo véu, da Arca Real, maçom do rito escocês, Frederick Barthold, Joseph Stalin, Napoleão, a mão no coração, a garra do diabo, pata do leão, mão no coração, está aqui o George Bush. Que mais? O V para a vitória, está aqui o Churchill, o general Churchill. Rihanna, Michael Jackson, John Lennon, Michael Moore, Nick Minaj, Mickey Mouse, Mahmoud Ahmadinejad, que odeia Israel. Olha ela aqui novamente. E esse daqui é um sinal de sofrimento. Quando um maçom está em perigo, está sofrendo, então levanta as mãos assim. É um sinal de sofrimento, né? Que muita gente entende como que está se rendendo. Mas isso também é um sinal adotado pela maçonaria. Então, aí está. E tem muito mais coisas ainda a serem mostradas. Ainda estou apenas começando. Apenas começando. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Muito bem. Vou parar aqui, voltar para mim. Muito bem. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Tá chato o Hangout, pessoal? Tá chato o Hangout?
Perdão que estou gripado, mas graças a Deus ainda está dando para fazer, está dando para falar. Vamos lá. Presta atenção, agora eu vou mostrar coisas e fatos que dizem a nosso respeito, nós brasileiros. Presta atenção, por favor. Vou mostrar aqui. Esse aqui é um vídeo do Cabo Daciolo, do PT do B, em que ele desafiou a maçonaria em pleno Congresso Nacional. Preste atenção. Entre os maçons do Brasil, o discurso do Cabo Daciolo, lá na Câmara dos Deputados Estaduais de Brasília, e só para você se lembrar, o que foi que causou tanta repercussão que o Cabo Daciolo falou lá em Brasília. Presta atenção. Dizer ao presidente Michel Temer, presidente Michel Temer, assim manda dizer o Senhor para ti. Preste atenção no que está sendo dito aqui agora. Abandone a maçonaria, abandone o satanismo e vem correndo para Deus. Vem correndo para Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e vem correndo para Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: não me agrada a morte de ninguém, diz o soberano Senhor. Arrependa-se e viva. Dizer também para algumas lideranças do mundo espiritual, religioso do nosso país: Deus e religião não combinam. Deus e religião não combinam. Assim como Deus e maçonaria não combinam. Deus e satanismo não combinam. Arrependam-se e vivam. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Nem um passo estaremos atrás e Deus está no controle. Glória a Deus. Amém. Obrigado, presidente. Glória a Deus. Bom, os maçons já reagiram a esse discurso numa nota de repúdio ao Cabo Daciolo, que é deputado federal pelo PT do B, e entre travestido de pastor. Você já vê que começa aqui o clima nessa nota. Essa é uma nota com o selo da Associação Nacional Maçônica no Brasil. Falando no dia 18 de novembro de 2016, o senhor deputado Cabo Daciolo, PT do B, que já demonstrou sua insanidade e ignorância em outras oportunidades, expulso do PSOL, profanador da palavra de Deus, um notório falso profeta. Teve o disparate de pronunciar, com sua língua ferina e pecaminosa, uma grande ofensa às ordens maçônicas mundiais, quando de forma vil e covarde, pela tribuna da Câmara dos Deputados, asseverou ser a maçonaria uma entidade satânica. Ora, que resposta merece um elemento que se arvora da palavra de Deus e, em nome dele, aponta seu dedo torto para profanar uma instituição que, historicamente, luta pela consolidação da tríade liberdade, igualdade e fraternidade em todas as nações deste planeta? O Daciolo, na verdade, é um verdadeiro pastor denunciar esse tipo de ocultismo, né? E aí eles distorcem tudo que é bom, eles chamam de mal, o que é luz, eles chamam de trevas, e trevas chamam de luz, e assim por diante. Bem, historicamente, a maçonaria não é só liberdade, igualdade e fraternidade. É ordo ad chaos, ordem a partir do caos. Ela representa a dualidade, bem e mal, luz e trevas, representa a adoração a um ser chamado Baphomet, ou Lúcifer. E a Bíblia que eles falam não é a Bíblia sagrada, Antigo e Novo Testamento, judaico-cristã. Eles estão se referindo à Bíblia Morais e Normas de Albert Pike, para a nova ordem mundial dos maçons, certo? E eles continuam: a Associação Nacional Maçônica no Brasil vem, por intermédio desta nota, repudiar as colocações infames e caluniosas desse indivíduo e falso profeta. Da mesma forma que ninguém ama aquilo que desconhece,
pode odiar o que não conhece. Bem, ninguém precisa entrar numa sociedade secreta para saber que não se deve adorar os astros, como são ilustrados na maçonaria. Sol, lua, estrelas, está cheio de ilustrações aí que mostram que eles veneram esses símbolos. Entrar na maçonaria para saber que o ocultismo é coisa das trevas, não é coisa da luz. Ninguém precisa ingressar em ocultismo para saber que os princípios do Messias estão ligados a engano, a infiltração, a simbolismos, a ocultismo, a nada que sociedades secretas preconizam. A título de informação, para mitigar um pouco as trevas desse energúmeno, o saudoso Paul Harris, fundador do Rotary Club Internacional, é um exemplo de maçom. E todos que têm filhos e netos sabem da campanha patrocinada pelo Rotary para erradicar a poliomielite da face da Terra. Eles promoveram muitas vacinas e também muitas outras que estão exterminando a população. H1N1, HIV, o Zika, vírus, quer dizer, uma série de coisas que promovem uma agenda mais de mortandade do que de cura e salvação da humanidade. Tá? A verdade seja dita. Aí diz, imaginamos que provavelmente a revolta desse mal amado deve-se à sua vontade de pertencer à nossa sublime ordem e nunca ter sido convidado, por não atender os requisitos de um homem livre e de bons costumes. Bom, o cabo Daciolo de mal amado e de ser um invejoso, né, por querer entrar na ordem e ter sido convidado. Na verdade, é uma tristeza ser convidado e entrar numa ordem secreta, porque isso representa uma traição, um desligamento total com o Deus de Israel, com as escrituras sagradas, com o próprio Salvador do mundo. Uma fé, porque quem entra na ordem secreta admite que está saindo das trevas para a Illuminati, uma perspectiva diabólica do conhecimento do bem e do mal que se considera ser superior a todos. E aí eles zombam que estão fora das ordens secretas. Eles chamam de profanos, como coloca aí, pecador. E você vê a inversão de valores, essa confusão que é feita nesses antros ocultistas. Aí, terminando o último parágrafo, diz, um derradeiro conselho ao senhor cabo Daciolo, eu acho que aqui vem a ameaça, não tentes jogar teus inocentes eleitores contra a maçonaria, pois não vão. Está mais fácil seguires o caminho de Bangu. O Bangu que eu conheço é o presídio lá do São Paulo, né? Não é São Bangu, Paulo, né? Bangu Rio de Janeiro. 2, Bangu acho que deve é ser. Rio de Janeiro. Entrares no reino do céu. Teus pares sejam pastores, militares ou políticos que enobrecem os quadros da maçonaria. Veja isso, no mundo todo. Quer dizer, a carta, ela não diz que o Daciolo mentiu sobre o Temer, pastores serem maçons. A carta diz que ele está, na verdade, ofendendo os pastores maçons. No máximo. Quer dizer, confirmado aquilo que tem sido dito, que essas religiões foram fundadas por maçons, você tem que sair de lá correndo. O objetivo é o Deus Mamon, é dinheiro, é a nova ordem mundial. Então se prepare, querido. Ele diz que enobrecem os quadros da maçonaria no mundo todo. Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. Até um próximo. Muito bem, pessoal. Agora eu vou mostrar uma coisa a vocês, muitos de vocês. Vai chocar muitos de vocês. Tá bom? Tá aqui o vídeo. Vou botar aqui um pouquinho. Deixa eu adiantar aqui. Vou botar no ponto. Sentem-se confortavelmente. Não, porque isso aqui vai chocar vocês. O doutor Renato Pedrosa sabe que ele é um homem decente e honesto. Então, sentem-se, sintam-se à vontade, absorvam o que está aqui nesse vídeo.
Para ninguém dizer que não teve acesso a isso, e pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha para o povo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim, sim. No dia 18 de outubro, entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio, com o Fanini, com o Guilherme Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias Pedrosa? Estão lá na maçonaria comigo, ameaçado de morte pelo beira-mar, não. Ameaçado de morte por... Pô, para com isso. Agora, o que tem a ver com o cristianismo, com o cristão? Meu Deus do céu. Olha, câmera, eu quero falar aqui de câmera. Nossas lideranças evangélicas, o evangélico está sabendo quem está lá dentro. Você é logo. Vocês sabem que está escrito lá para vocês. Ó, Senhor, eu fundei a religião. Eu expulsei, procurei enfermo. Deus vai dizer a vocês, olha, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vocês sabem que os bodes serão colocados à esquerda. Eles vão ser jogados no inferno. Não tem, a palavra de Deus é clara. Não vem com conversa fiada, dizer que não sabe, que lá o diabo se transfigura em figura de pessoas. Se você trouxer um satanista aqui entrevistar, ele vai dizer que o diabo dá dinheiro para ele, que curou ele de diversas doenças. Por quê? Isso é poder oculto. Nós estamos discutindo, isso existe. O anticristo, ele vai morrer e vai ressuscitar. Isso é impunidade, isso é injustiça. Olha aqui do lado o convite da Ku Klux Klan para uma noite evangelística. Forças ocultas vinham atuando, meu irmão. Isso aqui é um cartaz antiguíssimo que eu achei. Olha aqui, em inglês. Grande encontro da Ku Klux Klan nessa terça-feira à noite. Por que os cavaleiros da Ku Klux Klan? Pelo evangelista Homer Kelly. Lembrando que um dos fundadores da Ku Klux Klan foi também Albert Pike, maçom do grau 33. Entusiasta, comunidade, cantores, comunidade, dos livros evangélicos, bonitos números musicais. O Ku Klux Klan patrocinando o evangelho, meu irmão, matando os negros, fazendo tudo isso. É a mesma coisa que a maçonaria faz hoje. Faz tudo que Hitler faz. É o mesmo sentimento do anticristo. Se você quiser saber, conhecer um pouco mais do anticristo, você estuda a vida do Hitler. Para ninguém dizer que não teve acesso a isso, e pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha ao povo. Documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim, sim. No dia 18 de outubro de 2001, um ano depois que fui levado para o hospício como doido, o Stefan Saad, eu distribuí 3.500 livros, Maçonaria e Fé Cristã. Otto Horel. E um desses livros caiu na mão do pastor Saad. Ele saiu da maçonaria em 95. E em 2005 eu fiz o primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel. O primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel, de ex-maçom, no apartamento de 2 quartos lá na Tijuca, que os irmãos me conheceram. Isso que é intrepidez de ousadia. Um homem sozinho, pequeno, nós fizemos. E o Saad esteve lá, pastor. Ele saiu da maçonaria e me entregou. Ameaçado de morte, não foi pelo beira-mar, não. Ameaçado de morte por pastores. Ele me procurou, eles estão querendo me matar. Eu socorri, como já socorri vários pastores. O Saad sentou no sofá assim, grava que eu vou falar agora, 42 minutos. Ele faz uma oração, está aqui, está distribuído, eu entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio, com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus, Pedrosa? Todos esses homens estão lá na maçonaria comigo, porque Deus mandou um homem lá na minha casa, entregou. Num vídeo que eu gravei em desespero, o cara ameaçado de morte, 42 minutos, ele me deu a lista de crianças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. O diabo faz isso. Ele te dá toda a autoridade, depois puxa o seu tapete. É um poder que não tem na Constituição brasileira, não permite essas entidades funcionarem. E muito menos na Bíblia. Se em João 18, 20,
Pastor, Jesus disse, e respondendo-lhe Jesus disse, eu sempre ensinei nos templos e nas sinagogas, onde reúne e tudo falei abertamente, e nada disse em oculto. Como é que o cristão vai viver de ocultismo? Nós, como vemos uma criança lá quietinha num canto, você pode saber lá que ela está fazendo coisa errada. Né? Então, esse ocultismo não tem lugar no ministério, na Igreja de Cristo. Forças ocultas por trás dos grandes acontecimentos históricos do Brasil. A revelação é deste médico, José Renato Pedrosa, acusa a instituição de satanismo e diz que os maçons vêm manipulando a humanidade no decorrer da história. Os homens mais ricos da face da terra são os maçons, porque Deus mandou um homem lá na minha casa, num vídeo que eu gravei em desespero, o cara ameaçado de morte 42 minutos, ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. Pastores maçons. Segundo o testemunho do pastor Saad, ex-maçom grau 33 e guarda dos selos por 10 anos, gravado em 18 de dezembro de 2001, afirma que estes são maçons e pastores evangélicos. Vamos aos nomes. Silas Malafaia e familiares, pastor da Assembleia de Deus da Penha, Rio de Janeiro. Edir Macedo, bispo, fundador e dono da Igreja Universal do Reino de Deus. Bispo Rodrigues, político da Igreja Universal, pediu demissão por envolvimento no mensalão e etc. Miguel Ângelo, apóstolo da Igreja Cristo Vive, Rio de Janeiro. Fausto Aguiar de Vasconcelos, pastor presidente das Convenções Batistas Brasileira e Carioca. Nilson do Amaral Fani, ex-pastor da PIB de Niterói e ex-presidente da Aliança Batista Mundial. Guilhermino Cunha, ex-pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Manuel Ferreira, juiz e pastor das Assembleias de Deus de Madureira, Rio de Janeiro. Assembleia de Deus de Madureira. Túlio Barros, pastor da Assembleia de Deus de São Cristóvão. Gerra da Costa, pastor presidente das Convenções Gerais das Assembleias de Deus. Caio Fábio, ex-pastor da Igreja Presbiteriana, Rio de Janeiro. Lemuel Kessler, pastor da Assembleia de Deus, Rio de Janeiro. Paulo César Brito, pastor fundador da Maranata do Rio de Janeiro. Francisco Silva, político e dono da Rádio do Garotinho, Rádio Melodia, Rio de Janeiro. Isaías de Souza Maciel, pastor da Boas Novas, Rio de Janeiro. Harold de Oliveira, político e dono da Rádio El Sadai, MK, publicita pai da Marina. Alberto Brizola, político e radialista, ex-marido da Marina de Oliveira, Rio de Janeiro. Pois todos citados na listagem são grandes líderes evangélicos que divulgam o Evangelho de Cristo e ajudam na obra de Deus e salvam muitas almas. Alguns possuem programas na mídia ajudando a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. O que realmente deve ser preocupante a todos nós é a qualidade de vida e poder que esses falsos líderes têm apresentado e levado as pessoas a experimentarem no momento em que supostamente aceitam a Jesus como seu Salvador. Uma falsa liderança e se estabelecem líderes do povo na Odisseia. O que pode estar acontecendo? 40.000 pastores, além de seus auxiliares, como presbíteros, evangelistas, diáconos, entre outros, estão manifestando quando oram pelos irmãos e pessoas necessitadas do Senhor e sua salvação, ou então quando dizem às pessoas irmãos que recebam o Espírito Santo de Deus e falem em línguas estranhas e profetizem. Raciocinem comigo como essas misturas com espíritos malignos entre cristãos estão trazendo milhares e milhares de experiências malignas para os ajuntamentos cristãos, ao invés de estarem recebendo o Espírito Santo, estão compartilhando entre si com espíritos enganadores e manifestações que imitam as coisas de Deus, que não é difícil de ver. Estão produzindo vazios e falta de mudanças no caráter do homem, estão blasfemando contra o Senhor Jesus. Quebraram o governo do Espírito pelo governo do homem. Ser o dono da casa e não poder entrar em sua própria casa, ficar literalmente fora. Veja o que uma aparente simples aliança pode fazer. Você pode me perguntar, mas a salvação não é individual? E o cuidado do Senhor também não é individual? Digo que tem razão. A salvação nos é apresentada mediante ao Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas as multidões estão recebendo mensagens levadas por espíritos malignos que não procedem do Senhor, ou seja, não são levadas a reconhecerem seus pecados, e nem experimentarem o novo nascimento, e com isso não têm suas vidas transformadas pelo Senhor, mas viram crentes nominais, ímpios religiosos que não se converteram e nem receberam Jesus como Senhor de suas vidas, apenas propostas de receberem mudanças, cura anterior e benefícios financeiros. Aí, pessoal.
Tá aí, meus amigos. Voltando aqui a tela para mim. Ficaram boquiabertos, espantados, assustados. Tá aí. Tenho certeza, aproveitem, desfrutem nesse momento, tenho certeza que vão encontrar alguma forma, algum jeito de tentar bloquear esse Hangout, porque está tirando a máscara de várias lideranças que se autodenominam homens de Deus e nada. Eu estou provando com fatos, mostrando a vocês o que essa instituição maçonaria fez, está fazendo. Vimos um pouco, apenas um pouco, né? Tem muito mais para mostrar da história do Albert Pike, o mais proeminente maçom já conhecido. E eles estão envolvidos em cada acontecimento histórico. Os Illuminati penetraram também na maçonaria. E agora eu vou mostrar a vocês, se me permitem, algumas palavras secretas e sinais maçônicos. Tá bom? Vou mostrar a vocês aqui. Aqui está. Vou fazer o zoom. Aqui. Tá aí, olha. Maçonaria, senhas, palavras e juramento. Senhas da maçonaria. Existem algumas perguntas e palavras secretas que identificam o grau do maçom em cerimônia. Mas essa identificação é feita por um simples aperto de mão em sociedade. Está aqui, ó. Aí vou começar a ler daqui agora. Existem diversas formas de apertar a mão que identificam o nosso grau na maçonaria. Já cumprimentaram alguém que aperta a mão de uma forma estranha? Ou não? Vou descrever os sinais, palavras e apertos de mão mais comuns, pois são os que mais vemos pelas ruas e na nossa política. Aí aqui está. Os políticos são regra, geralmente maçom de baixo nível, e por isso os sinais que vou exemplificar cobrem a totalidade da política nacional aqui de Portugal. Está aqui a primeira palavra. Boaz é a palavra secreta ou que serve de passe na iniciação do primeiro grau maçônico, que se refere a um dos pilares do Templo de Salomão, com o mesmo nome. Também o nome maçônico da Torre Norte do World Trade Center, a primeira a ser atingida pelo voo no dia 11 de setembro de 2001. 11 é o número maçônico para destruição. Lembrem que no início eu falei dos números 11, 22, 33, que são muito usados na maçonaria, né? Aí está aqui o aperto de mão, outro aperto aqui, aí vem a explicação. Os dois exemplos acima são do aperto de mão de um aprendiz maçônico. Ele coloca o seu polegar sobre a noz do dedo indicador de outra pessoa. Este é um exemplo de aperto de mão entre dois aprendizes. Durante cerimônias maçônicas, existem diálogos decorados que são trocados durante o aperto de mão, mas em sociedade é o aperto em si que os identifica. Então, aqui está o aperto de mão. Esse sinal aqui. Vou fazer o highlight. A imagem acima é um sinal de aprendiz. É a posição em que toma o juramento maçônico com uma Bíblia na mão. Vejam bem. Pois a maçonaria atrai imensos católicos e são precisos diversos graus até afastar as pessoas do catolicismo. Aumentando mais um pouquinho aqui. Olha um outro sinal aqui. A imagem acima é o sinal maçônico que identifica por gestos o nível de maçom após o juramento, neste caso, um aprendiz.
O sinal é um movimento de mão aberta a passar pela garganta, uma alusão apenas pelo juramento feito. E eu tenho esse juramento, eu vou mostrar para vocês. Diz aqui, parte do juramento. Se violar este juramento, seja-me arrancada a língua, o pescoço cortado e meu corpo enterrado na areia do mar. E depois eu vou mostrar também, por favor, me lembrem, algo que aconteceu aqui no Senado americano. Vou mostrar a vocês. Pena que não dá para colocar a legenda em português, mas eu vou traduzir para vocês. Senado americano. Senado americano, sinais que foram feitos para o antigo diretor do FBI, esse que foi mandado embora pelo Donald Trump. Continuando. Segunda palavra, Shibboleth, é a palavra secreta ou que serve de passe no segundo grau maçônico. Esta palavra dizem ter sido retirada da Bíblia, ainda no Velho Testamento, de uma história bíblica que relatava o confronto de Jefté, general de Gileade, contra o exército de Efraim. Estes dois povos eram difíceis de distinguir visualmente, e Jefté, como forma de destruir de vez com o exército de Efraim, resolveu, após a guerra, a forçar todos os homens a proferirem uma palavra. A palavra escolhida foi Shibboleth, pois a população de Efraim pronunciava o S de uma forma diferente, dizendo Siboleth, sendo imediatamente detidos e mortos. Esta palavra significa na maçonaria o caminho. Tá aqui um outro aperto de mão, e a segunda palavra, Shibboleth. Aí aqui diz: a imagem acima representa o aperto de mão de dois maçons de segundo grau, companheiros. É um aperto de mão quase normal, onde os maçons colocam o seu polegar fazendo pressão no espaço entre as nozes dos dedos indicador e médio. Então, aí está. Outro sinal. Aqui está. O gesto acima descrito é a posição de juramento de um maçom de segundo grau, em que a mão esquerda repousa sobre uma Bíblia, um compasso e um esquadro. Mais um outro sinal aqui. Vou botar aqui para vocês verem. Criar mais espaço. Fazendo highlights aqui. Este sinal identifica o seu nível, a sua penalidade por quebra do juramento. Que o meu peito seja aberto e meu coração arrancado e dado às bestas selvagens. Terceira palavra. Yaquim, ou Jachim, como que é no português. É o nome da outra coluna do rei Salomão e o nome maçônico da torre sul do World Trade Center. E a palavra passa de um maçom de terceiro grau. Aí aqui vem mais um aperto de mão. Mais uma vez um aperto de mão normal, mas o maçom de terceiro grau coloca o seu polegar fazendo pressão sobre a noz do dedo médio. Aqui uma outra posição. Esta é a posição de juramento sobre a Bíblia, compasso e esquadro. Aqui uma outra. Este é o sinal que identifica este maçom e a penalidade de quebrar o juramento. Ter o meu corpo cortado, as minhas entranhas retiradas e tornadas cinza, que será lançada aos quatro ventos. Quarta palavra, Tubal-Caim. Aqui, olha. É a palavra secreta ou que serve de passe no quarto grau maçônico. Tubal-Caim é dito ter sido o primeiro a trabalhar cobre e ferro. Quinta palavra, Macabeus. É a palavra secreta ou que serve de passe no quinto grau maçônico e significa o início da maçonaria, mas hoje é usada quando nos referimos a um maçom morto. Aqui tem outro aperto de mão. E aqui a explicação. Este aperto de mão é chamado a pata do leão, Consiste em abraçar a mão da outra pessoa com o nosso polegar e dedo mindinho.
e ter os outros 3 dedos esticados tocando o pulso da outra pessoa. Os 5 pontos da Irmandade. Isso vocês podem ver nesse site aqui, ó, a Bíblia Fonte de Verdade.blogspot.com. Um artigo que foi escrito em 2011, Maçonaria sem as palavras e juramento. Então, os 5 pontos da Irmandade. Aqui, ó. Tratam-se por irmãos, ao contrário da Carbonária, onde se tratavam como primos. Abaixo um exemplo formal de um cumprimento entre maçons. Daqui o abraço, ó. Pé com pé, coloca a mão nas costas, dá acho que 3 tapinhas nas costas e fala uma palavra secreta ao ouvido do outro. Aí está aqui, olha, a explicação. Só os verdadeiros maçons, aqui, só os verdadeiros maçons usam este cumprimento, ou seja, depois do juramento do 3º grau. Os 5 pontos são pé no pé, está aqui, olha, joelho no joelho, peito no peito, mão nas costas, face na face. Aí vem aqui a explicação. Nesta posição, o maçom de maior grau, em sussurro, diz Mahaboni, ao ouvido do maçom menor, impondo o seu poder sobre ele. Mahaboni é uma palavra que nenhum maçom profere sem ser nestas circunstâncias. Aí vem essa outra figura aqui. Pedido de ajuda ou sinal de pânico ou problemas. Certamente já viram políticos em crise a levantar as 2 mãos durante um discurso. Regra geral, todos os políticos usam as mãos enquanto falam. Segundo as regras da boa educação, é deselegante gesticular enquanto se fala. Mas os maçons falam também com as mãos, e este sinal é como que uma rendição, como dizer, chega, nada a fazer, ajudem. Está aqui o sinal. Está aqui o sinal. Muito bem. Aqui, a opinião, um pouco da opinião de quem escreveu o blog. Tudo que descrevi até agora representa o básico da maçonaria, que inclui toda a política mundial, música, cinema, televisão. Os maçons de níveis superiores ficam na sombra. Dan Brown, aquele que escreveu livros, filmes também, que aquele ator, o Tom Hanks, faz o papel daquele professor, né, que entende muito de simbologia. Dan Brown é um maçom que pensa que as pessoas são parvas e, na verdade, até o são na sua grande maioria. Pois já vendeu 80 milhões de livros e quem os lê fica a pensar que conhece a maçonaria Illuminati. Lembram-se do livro e filme Anjos e Demônios, em que os Illuminati tentavam ganhar influência e controle do Vaticano? Isso é estúpido, pois o Vaticano sempre foi deles. Aqui vem o juramento. Aqui o juramento que todo maçom tem que fazer. Está aqui, ó. Eu, aí o maçom diz o nome, juro e prometo de minha livre vontade e por minha honra e por minha fé, em presença do grande arquiteto do universo, ou seja, Gadu ou Baphomet, e perante esta assembleia de maçons, solene e sinceramente, nunca revelar qualquer dos mistérios da maçonaria que me vão ser confiados, senão a um legítimo irmão ou em loja regularmente constituída. Nunca os escrever, gravar, imprimir ou empregar outros meios pelos quais possa divulgá-los. Se violar esse juramento, seja-me arrancada a língua, o pescoço cortado e meu corpo enterrado na areia do mar, onde o fluxo e o refluxo das ondas me mergulhem em perpétuo esquecimento, sendo declarado sacrilégio para com Deus e desonrado para os homens. Amém. Ainda dizem amém. Ainda dizem amém. Ainda continua, né? Se certo dia proferir estas palavras sob juramento, por que motivo hoje as violo? A resposta não poderia ser mais simples e só contra a maçonaria. Esse juramento refere o nome de Deus e termina com amém, ou seja, quem faz esse juramento pensa fazer um juramento religioso, mas na verdade nem por isso. Então aqui vem a opinião da pessoa que escreveu esse blog. Então vejam que a coisa, meus amigos, é maligna.
a coisa é maligna. Agora vou mostrar aqui a vocês. Esse daqui também já toquei. Vou mostrar aqui a vocês, antes de terminar, o que aconteceu aqui nos Estados Unidos quando o ex-diretor do FBI, hoje ex-diretor do FBI, ele foi dar testemunho com relação ao escândalo dos e-mails do servidor da bruxa maçônica, a Hillary Clinton. Está em inglês, mas eu vou trazer para vocês, tá bom? Aqui a citação é Romanos 2, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas aqueles que egoisticamente ambicionam e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça, o juízo e indignação, então haverá tribulação e problemas para cada alma daquele que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Prestem bem atenção, eu sei que vocês não vão entender muita coisa, mas eu quero que vocês prestem atenção nesses 3 quadros que vocês podem ver aí, esses 3 desenhos, tá bom? Que são sinais maçônicos também, e prestem atenção nas pessoas que estão de frente para esse ex-diretor do FBI que está aqui de costas com a mão levantada em posição de juramento. Prestem atenção. The truth, but obey unrighteousness, wrath and indignation, there will be tribulation and distress for every soul of man who does evil, of the Jew first and also of the Greek. This word right here, unrighteousness, means injustice, wrongfulness. You guys know that the FBI director has done the most unjust thing there possibly could be. And the reason why he did is because as you're looking at the House Oversight Government... Aqui, pessoal, agora dá para ver melhor. Aqui está de costas o antigo diretor do FBI, James Comey. Aqui está um senador republicano que está fazendo uma pergunta a ele. À esquerda do senador republicano, nossa direita, está um senador democrata. Prestem bem atenção os 2 dedos que ele tem aos lábios. E aqui à direita do senador republicano, à nossa esquerda, está esse careca aqui, que também é democrata. Prestem bem atenção. E agora vocês podem ver essas 3 figuras aqui, que são 3 sinais maçônicos. 3 sinais maçônicos. Continuando. Reform Committee meeting they had on July 7th, 2016, questioning the FBI director on what he knew and what is really going on with Hillary Clinton scandalously and irresponsibly using her home computers for top secret information. You see what's really going on here? This guy right here. What? Ele está mostrando aqui esse senador democrata que também está olhando para o diretor do FBI e está fazendo um sinal oculto para ele. Está fazendo um sinal oculto, com os dedos assim sobre os lábios. Isso é um sinal oculto, maçônico. Continuando. While James Comey is giving his oath to swear to tell the truth and nothing but the truth. Enquanto o diretor do FBI estava jurando de dizer a verdade, nada além da verdade, aqui está esse senador com os dedos sobre os lábios, e aqui na figura você pode ver que isso é um sinal para que minta e não diga nada. E vocês vão ver a continuação. What does this man on the House Oversight Committee do? He gives them the first sign of putting his right hand, this particular case because it's outside of the lodge, it is the left hand, with his fingers and the thumbs separate, which makes 2 squares. You see? Então, o sinal está aqui, ó. Esse sinal assim.
que está fazendo para vocês aí do Facebook, esse sinal que o senador está fazendo enquanto o ex-diretor do FBI faz o juramento. E segundo, este é o primeiro sinal, sendo que na loja maçônica tem que ser feita com a mão esquerda, com a mão direita sobre o coração e a mão esquerda sobre os lábios. Mas como ele estava fora da loja maçônica, então ele faz o inverso, mas o James Comey entende, o ex-diretor do FBI. Continuando. See this right here? You see the same image? He is telling the FBI director that he has to have the sign of silence. You see it right here also? O que ele está querendo dizer para o diretor do FBI, enquanto ele faz o juramento, é que ele não deve falar nada, deve ocultar o máximo que puder para não incriminar a Hillary Clinton. Continuando. 2 fingers to the mouth is the sign of silence. Because these mind control slaves swore a death oath in the Masonic Lodge, and that death oath has them under coercion, and that death oath supersedes the oath to tell the truth and nothing but the truth. You see how they pervert justice? You see it right here? This is a Freemason. O que o cara que fez o vídeo está falando é que vejam como os políticos pervertem a justiça. Passando isso na televisão, isso foi mostrado pelo canal C-SPAN, como vocês podem ver no alto da tela, Posted by C-SPAN, que é um canal, assim como vocês têm aí a TV Senado, aqui tem a C-SPAN. A pessoa que é leiga, que não conhece, ela não vai ver nada de mal, ela não vai enxergar nada de mal. Absolutamente nada. Mas para quem entende, para quem convive nesse métier, sabe que isso daqui é um sinal declarado. Como já vimos que os maçons também falam através de gestos. Então, aqui está um sinal declarado. Continuando. Telegraphing and telling to this Mason to keep silence about the truth. Here you see another one. It is done also again. It's also called the sign of admiration. All this injustice, unrighteousness that the Bible talks about, whenever the Bible uses the word unrighteousness, the literal sense of that word is injustice. You wonder why there's no... Aí ele está comentando sobre esse versículo de Romanos, capítulo 2, e ele está focando a explicação nessa palavra unrighteousness, que significa injustiça, que os homens preferem obedecer à injustiça do que a falar a verdade e serem justos. Foi como o caso, o depoimento ontem do 9 Dedos. Ele mentiu, ele acusou a própria mulher, um cara que não tem moral, não honra as calças que veste, porque o morto não fala, ele jogou toda a culpa na mulher dele. Jogou toda a culpa na mulher dele. Uma injustiça que ele fez. Ele mentiu, ele está enganando, e todos sabemos disso. Por isso, eu estou de olho nas atitudes do juiz Sérgio Moro para saber quando é que aquele safado, sapo barbudo, molusco de 9 dedos, vai ser preso. Continuando. Justice in the land, because justice is perverted by these heretics from the new Scottish Rite religion that was documented, as we have been studying, in Jonathan Blanchard's expose on the Scottish Rite. That's where these images come from. So, as you see it here, he's giving him the oath to swear to tell the truth and nothing but the truth. And what is it that happens? The Masons come in and tell him to be quiet, or it's going to be, as you see this image right here, you see the noose around the head? This is how these mind control slaves are threatened when they swear these oaths. Que ele está falando é que esse sinal aqui, como já foi dito, é para que o diretor não fale nada, não acuse a Hillary Clinton, fique calado, ou se ele falar alguma coisa, como ele mostrou aqui a figura, poderia ser enforcado, né? No caso, vamos dizer, ele até foi, o Donald Trump mandou ele embora, ele perdeu o trabalho por defender a Hillary Clinton nesse julgamento. Continuando. See this wicked man over here? Watch what goes on. Agora ele vai comentar sobre isso daqui, e isso é muito interessante, pessoal. Preste atenção nos detalhes. Preste atenção, aprendam a ser detalhista. Prestem atenção. Here.
you will see that he actually gives them the Freemasonic hand sign also, telling him to hush up. Presta atenção nesse senador careca, o que ele vai fazer, o sinal que ele vai fazer para o diretor do FBI, o ex-diretor do FBI. Let the record reflect that the witness answered in the affirmative. Presta atenção. Mr. Comey, the floor is yours. You can take as long or as short as you'd like. If you have any... You see the finger go up there? Aí o sinal. You see what he's telling him? This is another oath. He swipes it across his neck, telling him if he says anything contrary to what the hierarchy of the Scottish... Esse aqui ficou o tempo todo com os dedos sobre os lábios para que ele não fale nada, fique calado. Esse aqui, caso ele desobedecer, fez o sinal, né, de corte. Aí vocês podem chegar à conclusão. Scottish Rite wants. That's why these guys, they don't care about Black Lives Matter. They only care about what the Scottish Rite is coercing them into mind control. There you saw the swipe across the neck. Look at it again. Vamos ver novamente. Do you have any Viu o written sinal? statement? You see, it's subtle, but it's there. Vou botar aqui novamente para vocês verem. The swipe across the neck. Look at it again. If you have any Aí o written sinal. statement. You see, it's subtle, but it's there. But there's no doubt that this mind control slave has told him not to tell the truth. And it is as the Bible says. But those who are selfishly ambitious, these mind control slaves that have swore death oaths that supersede the oath to guard, protect, and defend the Constitution, and do not obey the truth, but obey injustice, wrath, and indignation, there will be tribulation and distress for every soul of man who... Muito bem, tá aí. Então, era isso que eu queria mostrar a vocês. Vou parar por aqui. Muito bem, meus amigos. Eu queria continuar, mas confesso a vocês que estou ficando debilitado. Vocês sabem que, como eu falei ao princípio, a gripe parece que quer me derrubar. Estou me sentindo debilitado. Já estou falando aqui por 1h49, já 1h50. Essa seria a continuação daquele Hangouts do 1º de maio, tá bom? Ainda tem mais coisas a serem ditas, mais coisas a serem mostradas. E como eu disse ao princípio, copiem esse material, espalhem, dê para os seus amigos, grupo de orações, nas igrejas, se você faz uma reunião na sua casa e convida pessoas, mostre esse vídeo, tá bom? Não se deixe enganar, um verdadeiro cristão não pode ser um maçom, não se pode agradar a dois senhores, e nós vimos quem é o verdadeiro Deus da maçonaria. Antes de me despedir, quero mandar um abraço para as pessoas que estiveram até agora acompanhando pelo Facebook. Vou terminar aqui a transmissão pelo Facebook. Que Deus abençoe vocês, muito obrigado. Lembrando que amanhã, sexta-feira, eu vou participar, com a graça de Deus, do Hangout do Patriotas do Brasil, e sábado, às 23 horas, do Hangout do canal Vírus no Sistema, canal do Eudimar, menos 1 hora, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. See you soon. Terminando aqui no Facebook. E vamos aqui agora ver os comentários. O Ricardo colocou boa noite, amigos. Professor Thiago de Inglês, um abraço. Cláudio Rodrigues 01, obrigado por mais uma noite de informações. Ingrid Silva, que o Senhor Jesus os abençoe. Janai MM Rodrigues, excelente. Deus de Israel os abençoe. José Eduardo Horta Celso, que Deus te sustente e possa estabelecer sua saúde completamente. Muito obrigado. Ricardo 46 Melo, valeu, muito bom, Gustavo. Obrigado a vocês, são vocês que fazem o canal, tá bom? JA, quanto mais se aprofunda nas ordens secretas, existem hierarquias. Os degraus vão aumentando a profundidade dos rituais. Isso aí. Havendo uma oportunidade, eu voltarei com esse tema. É um tema muito extenso, um tema muito longo, mas que deve ser e tem que ser debatido e mostrado para que, quanto mais pessoas forem arrancadas
do engano, melhor. Porque uma vida, uma alma não tem preço. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Que todos tenham uma excelente noite de sono. Eu sou o Gustavo e esse foi mais um Hangout do canal que tem incomodado e vai continuar incomodando. E depois desse Hangout, muita gente vai, se rasgar de raiva. Mas a verdade é a verdade. May God bless each one of you. See you soon. Tchau.